A demanda por fertilizantes no Brasil e no mundo cresce sem parar. Nos primeiros 5 meses do ano, o agricultor brasileiro comprou 20% a mais de adubo do que no mesmo período de 2007. Um aumento que... Estamos falando então de 2008, né, galera? 2008. Até contraria as expectativas, já que os preços estão nas alturas. Segundo a ANDA, Associação Nacional para a Difusão de Adubos, as principais formulações de fertilizantes estão até 150% mais caras se comparadas com os preços praticados nessa mesma época de 2007. Não, peraí. Olha só, vamos lá. Olha a primeira parte dessa reportagem. Nós estamos falando de 2008. Ele está falando que de 2008, os adubos já estavam em 100% mais caros que no ano anterior, 2007. Né? De 2008 para agora, 2022, já passamos mais de 10 anos, 14 anos. E eles estavam nessa época, nós estávamos nessa época, com basicamente a mesma reclamação que a gente tem hoje. Preço de adubo. Prestem muita atenção nisso aqui. Deixa eu até tirar a reportagem da frente aqui para a gente poder bater esse papo. Olha só. Em 2008, os produtores rurais estavam reclamando de preço de adubo. Não dando para produzir. Né? Tá caro. Mas pera um pouquinho, porra. Ou seja, vai fazer 15 anos essa reportagem e nada mudou. A gente olha para o nosso mercado hoje. Quem é produtor rural que está aqui me acompanhando sabe muito bem. Né? A gente olha a produção agrícola se tornando inviável em muitas culturas. Tá? Inviável quando a gente fala em produção tecnificada. Por quê? Porque está empatando dinheiro. Né? E preço dos adubos. O nosso problema que vem se arrastando há 15 anos, e não é de 15 anos, porque essa reportagem foi em 2008, eu acho, né? Porque a gente está vendo aqui, e o problema ele vem se arrastando. Vamos empurrando com a barriga. E vamos empurrar mais, porque pela forma com que as coisas estão andando, a gente vai chegar a 2028 e vamos estar com a mesma reclamação. Preço de adubo. Mas a gente não vai conseguir resolver isso. E aí as pessoas querem, né, arrumar centenas de justificativa. O adubo está caro é por conta do dólar. Tá, realmente, tem alguma coisa assim. Adubo está caro por conta da política. Adubo está caro porque o produtor... Adubo está caro... Não, galera. Em 2007, em 2005, em 2000, em 1999, a gente já sabia quais eram os reais motivos pelo qual os adubos estão caros. Naquela época. E a gente não resolve o problema. Hoje, a gente olha e fala assim, beleza, Daniel, a gente passou agora por pandemia, estamos voltando, nem sei como é que vai, o que vai ter aí. Crise de energia, crise de petróleo, guerra, um monte de problema. E a galera fala, o problema é esse aqui. Tá, beleza. Todos esses problemas pontuais, eles realmente influenciam no preço, porque tem questão de oferta e demanda. A crise energética, a crise do petróleo, ela realmente atrapalha a indústria e tem uma questão de oferta e demanda. Mas o principal problema não é esse, porque em 2008 tinha pandemia? Em 2008 tinha crise do petróleo? Tinha uma crisezinha aparecendo lá, tá, beleza. Mas tinha guerra da Rússia e Ucrânia? Não tinha. O problema já existia. E a gente empurra o problema com a barriga. A gente quer discutir um monte de coisas superficiais, subjetivas e ideológicas e não discute o que tem que ser discutido de forma prática. Você quer realmente entender o porquê que a gente paga tão caro em adubo? Beleza, tem duas vias principais. Primeira delas, dependência. Quando a gente fala em NPK, né, nitrogênio, os adubos, a matéria-prima para NPK, o Brasil importa cerca de 85% dessa matéria-prima para a gente trazer para a nossa indústria de adubo, né? A interna. 85%. Espera aí, nós estamos falando de um país que é um grande responsável pela alimentação mundial, né? A gente não sabe o número certo, mas a Embrapa falou há pouco tempo que a gente alimenta cerca de 1/5 da população, coisa disso. Outros já falam que é 1 bilhão, não importa, é uma quantidade muito expressiva. E nós estamos falando que
das variáveis mais importantes para essa produção é adubo mineral e a gente depende de importação de 85%, pô, tem alguma coisa muito errada aqui. A gente já entende que o primeiro ponto é a dependência. O Brasil é muito dependente. Estou falando de 85% de NPK. Quando a gente fala para potássio, né, um nutriente extremamente importante, esse número é ainda maior. Passa de 90 e tantos por cento. O Brasil quase não tem, assim, a gente quase não extrai o potássio aqui. Uma dependência muito grande. Já teve movimentações aí, de planos para a gente poder resolver isso, mas a gente não consegue levar para frente. O brasileiro ele não consegue entender de como isso é importante. Como a situação dos adubos no Brasil é preocupante. É preocupante. E a galera não consegue ligar os pontos e entender que se os adubos continuam caros, se a gente continua dependente dessa forma, muitas culturas começam a se tornar inviáveis. E se elas e se elas permanecem inviáveis para a produção, a gente vai começar a ter um distúrbio de produtividade. Né? A gente já viu aí, feijão é um exemplo. Né? Feijão é um exemplo. Falar com os produtores, o produtor de feijão chega e fala, não sei o que eu faço, cara. Não sei o que eu faço. Enfim, tá difícil. Esse aqui é só um exemplo. Né? E aí? Daniel, então tem como resolver aí a gente parar de ser 100% independente? Olha, eu diria que a gente nem tem necessidade de ser 100% independente, mas se a gente diminuísse essa porcentagem de 85% da importação para 50%, já resolveria. Já ajudaria bastante, mesmo porque a gente não precisa ser 100% independente, tá? Para a produção. Tem pessoal falando, vamos produzir 100% do nosso adubo aqui dentro. Não. 50% já resolveria, já ajudaria bastante, mesmo porque a relação internacional de mercado ela é importante para o desenvolvimento nacional, tá? Sei que tem uma questão de mercado internacional aqui que a galera precisa debater sobre isso, mas 50% já ajudaria. Só que aí nós temos algumas questões para resolver. Primeiro é a questão... Daniel, aí a gente pergunta, tem como a gente extrair potássio, fósforo, incentivar a indústria da produção de ureia, de nitrogênio aqui no Brasil? Tem. Agora, existem alguns incentivos que precisam ser feitos. Vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Nós temos jazidas aqui no Brasil que serviriam, traria para a gente aqui uma esperança muito forte, grande, para melhorarmos esse cenário atual da dependência de adubos. Agora, primeiro, é caro, tá? A mineração ela é cara. E esse é um dos primeiros motivos, porque extrair, fazer esse processo, ele é tão complexo financeiramente que a gente precisaria de um incentivo. E não falo nem que é um incentivo, o governo aqui tem que abraçar, o Estado tem que abraçar. Não, o Estado tem que permitir fazer. Né? Porque é caro. Tanto é caro que fica mais barato hoje a gente comprar a matéria-prima de fora do que minerar aqui. Então, porra. E aí? Então, assim, a gente precisa facilitar o processo para que as indústrias estejam dispostas financeiramente a fazer o processo de mineração. Então, esse é o primeiro ponto. Certo? Depois tem a questão ambiental. Daniel, você é a favor, então, de passar por cima das questões ambientais? Jamais, não. Mas, cara, a gente não precisa falar assim, ou pega, ou faz a extração, ou você é ambientalmente sustentável. Não, porra, por que não pode ser os dois? É completamente possível. A gente já avançou demais isso daqui. É completamente possível a gente fazer o processo de mineração com o mínimo impacto ambiental possível. Agora, é preciso boa vontade para isso. É preciso boa vontade política. Não de que os políticos tenham que fazer, não, porque o político não faz nada, o Estado não faz nada, quem faz é o cidadão. Quem faz são as pessoas. A política ela é feita de pessoas. Mas é preciso boa vontade para discutir isso, porque toda vez que a gente vai abrir a boca para poder falar isso, parece que a gente, não. Né? E eu estou falando isso aqui com vocês, aqui, ao vivo, junto com vocês, é algo que, na maior parte das vezes, a gente não pode nem discutir, porque se você vai falar sobre isso, precisa ser discutido sim, a gente precisa olhar para a realidade como ela é. A gente hoje tem um problemaço para resolver, que é a nossa dependência, mas a gente não pode nem discutir sobre o assunto.
Eu não posso nem falar sobre as questões ambientais. Pô, vamos ver aí. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer esse processo com zero de impacto ambiental? Ou com o mínimo impacto ambiental possível? Mas para resolver... Mas não há boa vontade para se discutir sobre esse assunto. E aí a gente vai empurrando com a barriga. Acabei de mostrar para vocês, 2008 estava assim, mas 2002 estava assim, mas 98 estava assim. Problema, a gente vai empurrando com a barriga. Fingindo que o problema não existe. E não se pode discutir. E cada vez mais falar sobre esses assuntos é pisar em ovos. Né? Pisar em ovos. Porque a qualquer momento a galera vai jogar pedra em você, né? Mas está aí o problema para ser resolvido. Então, assim, a dependência que a gente tem de matéria-prima para a produção de adubo, de forma geral, é gigantesca e é um problemão. Então, essa é a primeira coisa. A gente precisa resolver a questão da dependência. Mas depois tem um outro ponto, que é a questão de logística, que também é importante, que também influencia no preço final. Que já não bastasse o preço caro que a gente paga pela dependência. Porque, deixa eu explicar para vocês como que funciona. Então, imagine que as indústrias aqui falam, eu preciso comprar matéria-prima, potássio. Né? Eu vou lá, Bielorrússia, Rússia, parte na Ásia, né? A gente vai para fósforo e outros, Canadá. Enfim, eu tenho que comprar de fora. Beleza. Vai lá, compra. Aí, ok. Então, já tem um preço alto para se pagar. Já tem variação de dólar. Beleza, tudo bem. Vamos trazer essa matéria-prima para cá. Aí vai chegar nos nossos portos. Né? O Brasil ainda passa por um problema de precariedade portuária alta. Tá? Não sei se vocês sabem disso. É caro utilizar os portos no Brasil. Né? A gente vai ter navio lá que não vai conseguir chegar. Enfim, tem toda uma problemática que vai encarecendo, né? Vamos encarecendo o processo. Tudo bem. Beleza, comprei, vai chegar no porto. Aqui já tem um problema. Né? Dos portos, indústria. Chegar na indústria, a gente já tem um outro problema que a gente não tem. A gente ainda tem uma certa dificuldade no processo de produção. Né? Processo de produção. Há ainda aqui um processo, ou seja, o terceiro ponto. E da indústria, vai ser, então, levado para a porteira. Ser levado, então, para os produtores. Ou seja, olha o ambiente logístico que a gente passa até que o adubo chegue para o produtor rural.